Municipal de São Caetano do Sul. Processos... Boa tarde, vereadoras, vereadores, público presente, assessoria. Peço ao vice-presidente Marcel Munhoz que leia o pequeno expediente. Processo 76870, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12045 de 18/4/2024. Ciente. Processo 486323, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12015 de 15/1/2024. Ciente. Processo 5539/2023, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12011 19/1/2024. Ciente. Processo 0735/2024, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópias dos decretos número 12060 3/6/24, 12073 17/6/24, 12075 1/8/24, 12079 13/8/24, 12086 6/9/2024. Ciente. Processo 3694/2024, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12056 de 10/5/2024. Ciente. Processo 3694/2024, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12056 de 10/5/2024. Ciente. Processo 3695/2024, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12080 de 19/8/2024. Ciente. Processo 3737/2024, ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto 12.020 de 8/2/2024. Ciente. Passamos ao expediente. Sim. Processo 3657/2024, Fábio Soares de Oliveira. Requerimento solicitando exerção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Salles. Processo 3696/2024, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando exerção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edil Neto. Em votação, os votos de pesar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento solicitando envio de ofício à ANEEL visando reparos e podas de árvores em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em votação, aprovado. Processo 3701/2020, Gilberto Costa Marques. Requerimento solicitando exerção em ata e nos anais de voto de congratulações ao SESC, Serviço Social do Comércio, que celebra 78 anos. Em votação, aprovado. Para justificar o voto, vereador Gilberto. Para declarar o voto, vereador Gilberto Costa. Rapidamente, senhor presidente, só saudar a instituição SESC e, ao mesmo tempo, agradecer a aprovação desse requerimento, dessa moção, desse documento. Até porque o SESC tem uma história de cultura, de esporte, de lazer, de entretenimento, de inclusão social dentro do nosso município, estado e país. E a gente não pode deixar 78 anos passar sem a gente falar, sem a gente homenagear. O SESC ele tem, na Rua Piauí, um espaço que eles podem produzir muito mais. Eles buscam dentro de São Caetano uma parceria onde a gente possa ampliar essa parceria, ampliar esse espaço ou outro espaço, onde eles possam fazer mais por São Caetano. Inclusive, houve num passado bem recente, eles buscando, no ano de 2021, visitar alguns clubes que nós possuímos, que eles têm interesse em fazer uma parceria maior e ofertando mais serviços para a sociedade. E nós estamos muito atentos a isso,
para com que possa essa ampliação dentro do nosso município virar realidade. Se depender de mim, vai. Mas hoje o motivo da nossa fala é parabenizar essa história rica, rica de arte, rica de cultura, rica de lazer, rica de geração de emprego, porque também se gera emprego para tantas pessoas em tantos espaços que possui o SESC. Então, estou muito feliz, quero agradecer à casa pela aprovação deste documento. Tenho certeza que, quando a diretoria receber, terá o maior prazer em parabenizar a casa como um todo pela menção, por lembrar que eles existem e existem há tanto tempo. A autoria é minha, mas o grupo, a casa, ganha porque está parabenizando uma instituição que merece total respeito, carinho, admiração por todos nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Processo 37.3/2024. Edson Roberto Pá, requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulação ao Salão Jovem pelo transcurso do 54º aniversário de fundação, bem como pelo brilhante serviço prestado à população. Espera que eu nem ouvi. Em votação, aprovado. Processo 37.35/2024. Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais de voto de congratulações à Igreja Transformados pelo Amor ITPA, pelo transcurso do seu 40º aniversário. Em votação, aprovado. Passamos à explicação pessoal. Vereadora Bruna. Ainda que eu saiba, não. Hoje eu venho aqui nessa tribuna para falar de um assunto muito sério. O pagamento dos arte-educadores de São Caetano está atrasado novamente. A gente está falando de 8 arte-educadores com um pagamento atrasado, comprovados pela Secretaria de Cultura que esse pagamento não está acontecendo. Mas não é a primeira vez que eu subo aqui nessa tribuna para falar desse mesmo assunto, que é que os arte-educadores de São Caetano, mais uma vez, estão sem receber o seu salário. Da primeira vez em que eu subi aqui na tribuna, foram semanas de atraso, uma confusão entre Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, ao nível que os arte-educadores foram orientados a ficarem nas suas casas, porque a Secretaria sabia que era um absurdo, os arte-educadores estavam indo para a escola para fazer o seu trabalho, as suas oficinas, mas sem receber pelo trabalho que estava sendo realizado. Os arte-educadores nos procuram extremamente frustrados com essa situação. Eles querem desistir dos seus projetos sociais dentro das escolas, porque o pagamento atrasa, não conseguem resolver essa situação. Depois, quando resolvem pontualmente, volta a atrasar e todo mundo tem as suas contas para pagar. Não há como se fazer um planejamento pessoal, um planejamento familiar, um planejamento financeiro, quando a prefeitura é uma irresponsável e faz com que arte-educadores não recebam o seu próprio pagamento. A gente não tem como prioridade, infelizmente, não vê a Secretaria de Cultura vendo como prioridade uma contratação digna desses educadores por concursos, que têm usado desse modelo de contratação pela falta de profissionais que o ensino integral fake tem trazido para o nosso município. E ao invés de resolver esse problema, só piora ao não fazer o pagamento dos arte-educadores. São trabalhadores que gastam o seu tempo preparando aulas, preparando atividades, no período dentro das escolas, se deslocando até as suas escolas, que têm projetos educativos e culturais que merecem respeito, porque são muito debruçados e compromissados com isso, mas que estão sendo lesados pela prefeitura, que não faz o mínimo e não paga o valor combinado.
A gente entrou hoje em contato com a Secretaria de Cultura, que confirmou o atraso, que confirmou que 8 educadores estão sem receber, e disse que a Secretaria da Fazenda informou que esse atraso foi por causa de um feriado, mas que até eles estavam em dúvida se foi de fato por causa de um feriado ou não. E a gente parou para refletir, que feriado? Feriado de 7 de setembro, que aconteceu num sábado? Que falta de gestão é essa que um feriado em um sábado não consegue garantir que o pagamento dos arteeducadores sejam feitos? É revoltante, se trata de uma falta de planejamento, de um atraso de trabalhadores. A Secult nos informou que esse pagamento vai ser realizado logo, mas até o presente momento que eu falo nessa tribuna, os arteeducadores que estão em contato conosco seguem sem receber nada. A gente segue cobrando, denunciando esses absurdos do governo, porque a gente vê que visivelmente nunca foi atrasado um super salário de 19 mil reais. Aposto que o salário do prefeito de 20 mil reais nunca foi atrasado em sequer um dia. Então é um absurdo a gente ver a falta de valorização dos fazedores de cultura da nossa cidade, mas mais do que isso, a manutenção dos privilégios que existem em São Caetano, em que aqueles que recebem muito mantêm os seus privilégios como estão, enquanto aqueles que se debruçam para fazer a escola acontecer têm que lidar com esse absurdo de nem os seus pagamentos terem caído na conta ainda. A gente vai seguir cobrando, seguir dando apoio aos arteeducadores e pressionando para que a prefeitura faça o pagamento urgentemente. Obrigado, vereadora. Gilberto. Explicação pessoal, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, podendo exercer nossa função que a sociedade de São Caetano nos deu. Queria registrar aqui, Paulo, a alegria. Hoje fizemos uma menção à Guarda Civil Municipal, que completa no dia de hoje, em São Caetano, 71 anos. É bacana demais a gente poder estar aqui nessa tribuna, podendo saudar uma das poucas instituições com essa idade em São Caetano do Sul. A corporação que começou pequena e que hoje é grande, mas desde a sua fundação, sempre foi grande nas suas atitudes, olhando sempre o bem-estar da cidade de São Caetano e do povo de São Caetano. 71 anos completa a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul, referência para o Brasil. Quantas instituições semelhantes em outros municípios já vieram aqui olhar por que a Guarda Municipal de São Caetano, por que essa instituição deu tão certo em São Caetano, tentando tirar daqui o que nós temos de melhor para incorporar nos seus municípios. Que bacana. Eu poderia ficar aqui, mas muito tempo, falando sobre a Guarda Municipal e mostrando por que nós estamos homenageando essa corporação no dia de hoje, dizendo da importância de tantos trabalhos prestados para a nossa cidade, para o nosso povo. São 71 anos, ou 71 anos. É para poucos, mas a Guarda Civil Municipal, a GCM de São Caetano do Sul, tem e vai continuar tendo, porque não vai acabar hoje e jamais. Há 71 anos atrás, quando foi fundada, quem o fez, quem o idealizou, era sábio. E eu tenho a alegria, 71 anos depois, de poder estar aqui narrando rapidamente essa história. Fim de semana, quanto que nós não ligamos para a GCM? Até porque a gente sabe do número de policiais militares que tem no município, é pequeno, Gilberto, é pouco. Se não me falha a memória, foi o Anacleto Campanella Pai que criou a Guarda Municipal, como Polícia Municipal na época. Pois é. Nós vamos chegar lá, né, o Jander? E a gente tem que
falar com a GCM dá um jeito, vai para cá, vai para lá, não nega jamais atendimento, principalmente porque sabe que quando a gente toca o telefone, é um morador que está precisando, é um estabelecimento comercial que está precisando, é uma confusão, é um falecimento, é tanta atividade, é tanta intervenção da Guarda Municipal. E eu queria, Paulo, em seu nome, que você leve nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração por essa valorosa corporação. Eu me lembro das palavras de Luiz Tortorello, eu tenho que falar de Tortorello, porque eu estou aqui desde 96, quando o prefeito Tortorello volta a ser prefeito pelo 2º mandato. Aí eu passei a acompanhar, como vereador, como autoridade do município, a instituição. De lá para cá, quantas vezes o Tortorello não falava, valorosa, gloriosa corporação do nosso município. Então, eu quero que você saiba, Paulo, e todos saibam que aqui, eu com a minha fala, todos os outros vereadores, todos nós, de uma maneira ou de outra, queremos o melhor para todos vocês, aqueles que estão inativos e aqueles que estão ativos, todos. Claro que a gente diverge em algum momento. Quantas vezes que eu tive que falar não, quantas vezes eu falei sim, quantas vezes eu fui questionado, quantas vezes eu fui aplaudido por vocês. Mas isso faz parte da vida pública, faz parte da vida pública. Mas de cabeça erguida, hoje aqui eu homenageio vocês, Paulo, com muito carinho, com muito respeito, mas com muito respeito, pedindo a Deus que proteja cada um de vocês, porque a função de vocês é proteger o próximo, o patrimônio da cidade e tantas outras coisas. Mas se vocês não tiverem Deus e proteção, fica difícil vocês protegerem os outros, a cidade e as pessoas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, leve nosso profundo respeito e admiração para cada um de vocês e para a família de vocês, e que a gente possa continuar falando de vocês com orgulho que nós estamos aqui hoje. Tá certo, Paulo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, Gilberto. Ninguém mais inscritos. Passamos à ordem do dia. Peço ao Marcel Munhoz que leia a primeira matéria da ordem do dia. Processo 3527/2024, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Orçamentário e Financeiro Especial de Investimentos em Direitos Creditórios e a ceder, a título oneroso, os direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Abro a primeira discussão. A vereadora Bruna quer fazer uso da discussão para o primeiro item da ordem do dia. A senhora dispõe de 10 minutos. Bom, vamos lá. Primeiro dizer que vou votar contra esse projeto. E é um projeto que, quando a gente lê em primeira mão, é impossível de entendê-lo por completo qual é o real significado do que está se tentando aprovar aqui na nossa casa. Principalmente quando a gente vê que se trata de um debate não só do município de São Caetano, como também de uma legislação aprovada em Brasília e que a prefeitura faz parecer como uma lei básica que vai apenas regulamentar a lei federal aqui no município de São Caetano do Sul. Então, ao autorizar o Poder Executivo a criar esse fundo orçamentário e financeiro especial de investimentos em débitos e creditórios e a ceder título oneroso, os direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários do município de São Caetano do Sul, o que esse monstro significa? Significa que a Prefeitura de São Caetano está querendo institucionalizar um sistema de cobrança de dívidas que beneficia o mercado financeiro.
Se trata de um projeto que foi aprovado em julho desse ano em Brasília, um projeto que a bancada do PSOL votou contra também, e que a proposta se trata basicamente de vender a dívida ativa, seja da União ou, aqui no nosso caso, do município, para um sistema financeiro que vai lucrar com a dívida da nossa própria cidade. Os defensores desse projeto, que possam, inclusive, aqui subir e dizer que apoiam esse projeto, porque ele se trata de uma ideia de você ter imediatamente em mãos parte desse dinheiro que antes era uma dívida, que é uma dívida que vai ser paga para o sistema financeiro e que parte vai ser retornada ao nosso município, e os que defendem esse projeto vão dizer que esses gastos vão poder ser usados para a saúde, para a educação, como sempre dizem. Aqui, se isso fosse, inclusive, de boa fé, do próprio governo defender isso, eu ia ter que, inclusive, destrinchar qual é a qualidade dos gastos do governo Auríquio. Ter um gasto em antecipado significa a gente, mais uma vez, não se ater às prioridades que a população, de fato, tem, né? A quantidade de obras que não disseram respeito aos interesses reais da nossa população foram inúmeras nesses últimos anos. Mas, mais do que a falta de gestão, esse projeto se trata de haver um gestor interessado em fazer caixa imediato para deixar o problema para um futuro chefe do Poder Executivo. Por isso que isso não me estranha de ser votado há 20 dias antes de um processo eleitoral. A gente está, se aprovado esse projeto, permitindo que a gente faça no município um caixa imediato para que o próximo chefe do Poder Executivo lide com esse problema. Isso traz inúmeros problemas, né? A gente deixa, ao invés de lidar com a nossa dívida, e isso é uma questão que a gente precisa de fato lidar mesmo, a gente, ao fazer a troca por um caixa imediato, a administração pública, ela abre mão de somas significativas de recurso que poderiam ser usadas para custear políticas públicas de fato reais no nosso município. E aí eu coloco políticas públicas dentro da educação, dentro da saúde, que requer planejamento e não um uso de recurso imediato, mas sim um planejamento de futuro. E há um problema na estrutura do projeto que passou por Brasília e que também se reflete aqui em São Caetano e que merece destaque, que é que não há uma regulamentação de como seria a remuneração desses investidores dos títulos que seriam emitidos. De maneira a explicar, a gente não consegue mensurar qual seria a perda que a administração teria ao fazer uma operação antecipada dessa receita. As operações desse tipo, elas são operações de alto risco. E para você atrair investidores para operações de alto risco, a administração vai ter que pagar um custo caro. Um custo caro significa o quê? Não dá para a gente saber, porque o projeto não fala. Um custo caro significa a gente perder quanto, né, desse orçamento que poderia ser usado por nós se a gente lidasse com seriedade com a nossa dívida. É um montante de fluxo de caixa que a gente vai estar abrindo mão dele nesse momento e que a gente vai estar, de fato, colocando esse recurso para as mãos dos investidores. Além disso, nesse projeto, a gente não tem especificado quem são os devedores da dívida ativa do nosso município e qual é o tratamento que esses devedores de dívida ativa com o município recebem até aqui. Qual foi o tratamento que se teve até aqui que justifique a aprovação desse projeto? O que justifica, na verdade, é quase que uma privatização da nossa dívida. É uma transferência, é uma concessão. Assim como o governo Auríquio quer conceder a estação de São Caetano para a iniciativa privada, ele também quer conceder a nossa dívida ativa para a iniciativa privada. Mas o que justifica, então, a gente conceder a nossa dívida ativa à iniciativa privada? Né? O que a aprovação desse projeto vai significar para munícipes,
o que isso vai significar para pequenas empresas e o que isso vai significar para grandes empresas que têm em seu caixa lucros, mas que se negam a pagar as dívidas que existem aqui com o nosso município e que muitos debates, já inclusive acalorados, tomaram semanas de sessões aqui nessa tribuna com dívidas ativas em relação ao município, que eu me recordo nesses últimos anos, né? A gente, por outro lado, precisa pensar em qual tratamento os pequenos devedores vão receber em relação a isso. Munícipes que estão com dívidas com o nosso município, eles vão ser pressionados pela lógica do sistema financeiro e por todo o arsenal de cobrança desse setor e, por si só, vão ser prejudicados por isso. Se trata, então, se esse projeto for aprovado, da gente bater no peito e dizer quase que por que existe Câmara e por que existe poder público. Se trata da gente dizer que o nosso Estado, que o nosso governo em São Caetano é ineficiente no que diz respeito à cobrança de dívidas e que não consegue solucionar esse problema. E ao invés da gente aprimorar a eficiência do Estado, pressionando para que, de fato, a questão da dívida seja resolvida, a gente vai dar para o privado para dizer que o privado é mais eficiente em cobrar essa dívida. A gente tem uma falta de responsabilidade, porque a dívida vai rolar de maneira solta, sem fiscalização, vai rolar de maneira solta numa má gestão e com uma falta de gerência do nosso próprio município. Especialistas, inclusive, do nosso município, pesquisadores, um economista da Universidade de São Caetano do Sul, questionou, inclusive, esse sistema ao dizer que o legislador tem que criar dispositivos para que isso não seja feito de forma indiscriminada. Isso porque, ao vender esses créditos, a prefeitura incorre em um deságio muito alto e essa diferença seria muito importante para as finanças municipais. A gente faz o quê, então? A gente vai vender a nossa dívida por um valor muito menor do que o que ela realmente é, e ao vender a nossa dívida por um valor muito menor do que ela realmente significa, o que isso impacta as finanças do nosso município? O projeto não responde. Ou seja, é um cheque em branco, e eu diria que mais que isso, é um assalto institucionalizado. A gente está aprovando aqui, se isso for aprovado, e por isso eu vou votar contra, um assalto institucionalizado numa lógica que é perversa para os nossos recursos públicos, ao a gente ceder eles para o mercado da dívida, onde a gente vê que os lucros vão ser lidados sem a transparência com o dinheiro público, comprometendo as gestões futuras, e nós, nos últimos meses de exercício da nossa função, deveríamos ter como preocupação com o futuro da nossa cidade não criar uma bomba relógio que estoure no município daqui 1, 2, 3 ou 4 anos. Isso é muito importante. O projeto, ainda que ele traga recursos imediatos ao município, ele também pode trazer muitos déficits ao município também ao longo prazo, seja para o município, seja para os trabalhadores. E a dúvida que fica, de fato, é por que a gente está fazendo isso. Não existe uma justificativa nesse projeto que demonstre que é mais confortável para os cofres do nosso município a gente vender a nossa dívida por menos do que ela vale, ao invés de pensar um sistema para, de fato, equacionar, para, de fato, pensar como solucionar o problema da dívida ativa no nosso município. A gente vê para os trabalhadores que a dívida, de alguma maneira, ela pode ser, inclusive, interpretada até na noção de políticas públicas. Se há dívidas, por exemplo, em casas abandonadas, em terrenos abandonados, num município que hoje responde na justiça por não ter uma política de habitação social, por que a gente não desapropria áreas e investe em habitação popular, ao invés de jogar a nossa dívida para o mercado financeiro por um valor menor do que a gente, de fato, tem ela hoje valendo?
Então, essa é uma explanação que eu coloco aqui. Eu espero que, ainda que a nossa casa esteja fria nos debates, que agora a gente pare e faça um debate, não apenas vote, que a gente suba aqui. É um projeto que a nossa equipe se debruçou para tentar entender, porque é um tema difícil, é um tema que envolve outros setores, né, da nossa economia, setores entes privados, mas o que eu digo aqui para finalizar é que a gente não pode aprovar esse assalto institucionalizado aqui nessa casa. É preciso debate, é preciso entender o porquê que a gente está fazendo isso, quais são as prioridades, por que isso está vindo aqui há 20 dias antes de um processo eleitoral para criar fluxo imediato e gerar um problema no futuro. Vereador Parra, para discutir, dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, assessores, imprensa, público presente. Para discutir esse projeto, é preciso fazer uma avaliação da gestão financeira do governo Aurico IV. Muito importante que se faça essa avaliação financeira. Então, vamos lá. Vamos lembrar o que ocorreu nessa gestão. O prefeito Auríquio, ele contraiu 160 milhões de empréstimos junto às instituições financeiras. Nessa gastança, São Caetano, quantas obras ninguém sabe. Foi uma torração de dinheiro alucinada. Ele também arrecadou o dinheiro da água e gastou não sei aonde, porque não pagou a Sabesp. Ficou devendo a Sabesp. E depois parcelou em 100 vezes, em 100 meses, e vai ficar 88 para quem assumir o governo. Ou para o tempo ou ele fica quieto. Ué, mas você está falando comigo, vereador. Mas alto, alto. Ninguém é surdo. Vereador. Então, ele arrecadou o dinheiro da água e não pagou, deu calote na Sabesp. Depois parcelou, e quem entrar vai pagar 88 de 100 parcelas. Aí, agora, ele quer vender a dívida por um modelo chamado securitização, que tem deságio, que é praticado no mercado financeiro, que é novidade para o setor público, e que ele também quer arrecadar. Ó, presidente, não tenho culpa, eu nem relei. Depois vão me acusar. Você já quebrou uma cadeira. Ou o senhor já quebrou uma cadeira, agora o microfone. A cadeira sem parafuso, agora o microfone despencou. Ajuda ele, Gilberto. O senhor fez a outra. Gilberto, é solista, hein? Vou tirar de perto dele. Alô, alô? Agora ele quer vender a dívida para receber adiantado um valor, que eu não sei exatamente quanto é, e está fazendo isso agora, provavelmente com a intenção de receber, lógico, esse ano, para torrar, para gastar. E quem assumir, que se vire. Então, não dá para a Câmara, não dá para a Câmara Municipal aprovar tudo o que o prefeito Aurico IV pede. É empréstimo, agora é venda da dívida com deságio para arrecadar. Ele arrecada, sabe-se lá quanto que ele vai deixar de restos a pagar. A dívida bancária já é recorde.
O senhor Raimundo da Cunha Leite contraiu 20 milhões, já estamos em 200 milhões. Tem 10 dívidas do Raimundo nessa gestão. Aurico, 3, 4. Não, pelo amor de Deus, não. Então, é lamentável, né, que ele tenha essa necessidade, essa sede de receita, tanto dinheiro, para fazer tanta obra desnecessária, torrando o nosso rico dinheirinho, deixando a cidade endividada até o pescoço. Não é justo com a cidade, não é justo com a população que paga impostos. E sabe por que tem dívida alta? Porque os tributos estão altos, porque a cidade arrecada muito através de IPTU, taxa de lixo, porque as empresas mais saem do que entram, a receita cai, e aí quem tem que pagar a conta? A população, que tem limite. A população tem limite, já passou do limite. Você conversando com as pessoas, você vê, não paga mais plano de saúde. Por isso está a situação da saúde da forma que está. Então a população está no limite. E ele vai vender a dívida, as empresas vão pressionar na parede os devedores, vai arrancar sangue e vai conseguir, de alguma maneira, receber, obviamente, as custas da população, porque essa sede arrecadatória não é razoável. É claro que eu vou votar contra. Claro que eu vou votar contra. É óbvio, porque o modelo de gestão Aurico 4 é arrecadar, torrar e deixar para o próximo prefeito a conta. Se vira, paga aí, vai que é sua. E eu não posso aceitar essa forma de gestão e vou votar contra facilmente. Muito obrigado. Obrigado, Pá. Vereador Gilberto Costa, para discutir, dispõe de 10 minutos. Eu ouvi atentamente aqui algumas narrativas e eu não consegui entender até agora, porque, primeiro, é constitucional. Segundo, se a gente está buscando, se o governo está buscando alternativa para você receber uma dívida que está lá há anos, qual é o problema? De um jeito ou de outro, tem que ser cobrado. A não ser que venha uma anistia e isente todos os devedores que estão atrasados. Tem que ser cobrado. Se você está usando a Constituição, lei aprovada em Brasília, para fazer uma alternativa, para receber o que tem para receber, qual é o problema? Eu não entendi até agora. Não entendi. O que tem a ver o governo, a obra que está sendo executada, que está sendo realizada? Não tem nada, vereador. Sabe por quê? Eu teria que lembrá-lo que as obras que estão sendo feitas, parte é do recurso municipal. E a outra parte, o senhor conhece bem, foi um empréstimo que a Câmara, inclusive, autorizou. Esse mandato 160. A Câmara autorizou. A Câmara autorizou. Então, não tem nenhuma coisa a ver com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se falou-se aqui só na necessidade de fazer uma crítica. Porque, se você tem algo a receber e você tem obrigação de fazer cobrança e acha dentro da Constituição, aprovada em Brasília recentemente, uma alternativa, qual é o problema? Não estou entendendo. Então é melhor deixar lá o pessoal que está devendo e fica lá, isso, não tem que buscar alternativa, o tribunal não cobra? Cobra. O que vocês estão fazendo para receber de quem está devendo? Não entendi. Realmente não entendi. A lei é positiva. Inclusive, na privatização, como queiram dizer, dessa dívida, a empresa que ganhar, seja qual fala que você quiser usar, o diário deu de uma maneira, você pode usar de outra, mas o que nós estamos falando é pegar um número que está atrasado, de várias pessoas que estão atrasadas, que não estão pagando, e que a prefeitura já tentou diversas formas, diversas maneiras, só que existe limitação pela Constituição também,
E na mão do poder privado, pode-se haver melhores negociações. Inclusive, os números de juros cobrados pelo poder público é muito maior do que o do privado. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Eu não entendo. Eu não entendo. Quando você faz, é porque faz. Se você não faz, é porque não fez. Mas eu entendo que a alternativa ela é positiva. Quantas vezes nós não aprovamos lei aqui de refis, de isenções, que na rua a gente ouvia assim, eu pago em dia, não recebo nada. E aí vocês anistiam ou fazem parcelamentos para aquelas pessoas que, inclusive, já acostumaram a esperar, que são chamados pagadores atrasados, com anuência, sabendo o que está fazendo, do que eu que pago em dia. Então, você tem que trazer alternativa. A lei em Brasília foi para dar alternativa aos municípios. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Que me dê o caminho. Como é que faz, então? Porque é fácil chegar aqui e falar assim, a incompetência. Mas a incompetência é de quantos governos? Porque essa dívida não é atual. Ela é antiga. Ela vem acumulando. Quantos prefeitos não passaram? Quantas câmaras não se compuseram? E o que nós temos é aquela lei que dá uma abrangência e aí a gente executa em cima dessa lei que é constitucional. Mas não virou, Caio. Até agora não virou. Não virou. Como é que você faz para ir no hospital? Se tem que garantir. Não pode executar, mas se executa não pode fazer mais nada. Como é que você faz? Já tiveram várias formas aplicadas, mas continua a dívida. Aí você traz uma alternativa, ela é para arrecadar. Claro, ela é para receber o que o poder público, no caso a prefeitura, tem direito. Mas não é o prefeito de hoje. São todos os prefeitos que passaram. São todos. Ou simplesmente deixa para lá. Se deixar para lá, todos nós vamos fazer. Se eu sei que daqui 10 anos ninguém vai me cobrar mais, vou deixar para lá. Nós temos uma alternativa. Eu acho positivo. Eu acho positivo. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Isso é uma alternativa que nós devemos fazer. E, se Deus permitir, a gente trazer uma solução, tirando este problema de um lado e tentando resolver de outro, que aí, nesse caso, é a terceirização da cobrança. Isso é normal. O mercado é isso. O mercado é isso. Então, tem meu voto, vou votar a favor. Obrigado. Para discutir, vereador Caio Salgado. Boa tarde, presidente, nobres pares, o que nos assiste. Eu vou votar favorável a esse projeto. Acho, sim, um bom projeto aqui para o município. Afinal, a inadimplência, se a gente aqui pensar que ela não vai gerar prejuízos à educação, à saúde, à segurança, é factível que vai gerar grandes prejuízos. A gente precisa olhar por esse lado, sim. A gente poder ter uma eficiência maior na cobrança, numa ineficiência que o município tem, eu acho importante também. Então, acho que o maior monitoramento, maior controle, uma maior fiscalização e cobrança em cima de quem, muitas vezes, tem o inadimplemento como uma forma de continuar postergando a sua dívida e nada acontece. Essa empresa agora vai cobrar com mais eficiência, vai ficar mais em cima, sim, com certeza. É para o bem de toda a São Caetano. Agora, eu fiquei aqui pensando, o banco ele tem mais crédito que o município. O banco tem um poder de negociação que o município não tem. Quantos PPDs a gente vê o município
realizar e muitos não conseguirem aderir. Ou porque tem uma condição de renda mais baixa, porque a sua dívida é muito grande, de muito tempo. A gente tem projetos aqui na cidade, de muitos anos atrás, que as pessoas não conseguiram pagar o IPTU, e agora vão ter a oportunidade, e dessa casa cobrando, a possibilidade de ter um parcelamento maior, mais justo, que cabe no bolso. Pode acontecer. É factível que aconteça isso. O banco tem poder de fazer um prazo maior do que os nossos PPDs. As pessoas não vão conseguir realmente agora ter condição de muitas vezes dando sua casa como garantia. Claro, tem que ter uma moeda de troca, tem que ter para poder ali ter um lastro com o banco para poder fazer o seu parcelamento. Mas podendo dando sua casa garantia, fazer um parcelamento maior e finalmente poder se adequar e pagar as suas pendências. Eu estou olhando com esses olhos. Uma coisa que este vereador sempre cobrou aqui nessa casa. Você pega aí quem tem baixa renda e deve há mais de 10, 15, 20 anos o IPTU, quando essas pessoas vão poder ser incluídas num PPD? Eu cobrei muito aqui um PPD diferenciado. Por que não agora não vai ser a oportunidade? Eu estou olhando com esses olhos. Vai poder ter a oportunidade de parcelar realmente com o que cabe no bolso de quem está naquela moradia, que herdou o imóvel ali do seu avô, do seu bisavô. Tem uns projetos aí, da época do prefeito Tortorello, que a população foi enganada. Falaram que ela não precisava pagar aluguel, o IPTU, perdão. Foram enganados. Então, com essa dívida aí até hoje. Projeto João de Barro, foram enganados. Levavam o dinheiro deles ali mensal e diziam que tudo já está resolvido. Quando que essas pessoas vão ter a oportunidade de quitar o seu IPTU? E sem contar que esse projeto não tira a autonomia da prefeitura. O prefeito vai poder todo ano realizar um PPD. Todo ano vai poder realizar. Agora, que o privado muitas vezes vem com uma condição maior de oferecer um pagamento diferenciado, eu entendo que a gente vai poder atingir uma parcela da população hoje que é muito prejudicada. Obrigado. Obrigado, Caio. Alguém para encaminhar? O vereador Parra, para encaminhar, dispõe de 5 minutos. Eu vou falar em cima dos dois oradores que me antecederam. O vereador Gilberto Costa falou que é legal, que é constitucional, barará, 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 mas isso não é o caso, que nós não somos comissão de justiça, nós somos plenário. Mas o vereador Caio fez um discurso aqui, na minha opinião, correto. Tudo que ele falou, conceitualmente, eu concordo. Que é um dinheiro que a prefeitura tem para receber, que é uma dívida antiga, que esse dinheiro a prefeitura precisa receber. Tudo isso que ele falou, eu concordo 100%. Agora eu vou dizer por que eu vou votar contra. Concordando com tudo que você falou. Porque nós sabemos que esse dinheiro, que eu não sei o valor que virá, depende do andar desse processo, não será aplicado da maneira que nós gostaríamos, Caio, na educação e na saúde. Vai ser aplicado dentro dessa volúpia de gastos, nessa volúpia de obras desnecessárias. Portanto, eu não sou contra o conceito. E eu concordo, eu estou sendo 100% sincero. Concordo com o teu discurso. Mas o governo Aurico IV não merece mais essa arrecadação para torrar da forma que ele vem torrando. E deixando tudo para o próximo. Não importa quem seja o próximo. É dívida, como eu já falei, é Sabesp, tudo dívida. É Sabesp, é contas a pagar, ou restos a receber, o que seja o nome. E agora ele vai fazer um processo que é legítimo, como disse o Gilberto Costa,
vereador, que é constitucional, blá, blá, blá. Só que eu acho que neste momento, nós não devíamos dar esse dinheiro para ele torrar. Vamos dar para o próximo, voltamos na próxima gestão, se cá estivermos, ninguém sabe quem vai estar aqui, os próximos que estiverem, que deem essa verba, essa receita, para o próximo. O Aurico já gastou demais, chega, já deu, já torrou demais, mais do que ele devia. Essa é a minha opinião. Para encaminhar, a vereadora Bruna dispõe de 5 minutos. Bom, queria primeiro aqui dizer que o líder do governo subiu aqui na tribuna para dizer que o projeto é constitucional, logo não há nenhum problema dele ser aprovado. Que o projeto é constitucional foi a primeira frase que eu trouxe aqui. Foi um projeto aprovado em Brasília e agora permitindo aos municípios de se adequarem a essa nova possibilidade. Inclusive, é uma permissão para que os municípios não caiam na lei de responsabilidade fiscal, né? Enfim, o que nos suscitaria também tantos outros milhares de debates, né? A gente tem aí teto de gastos para a saúde, teto de gastos para congelamento de gastos na educação, mas para a gente vender a nossa dívida, a gente está, na verdade, avançando numa outra política. E é o famoso curioso do que para uns não tem dinheiro, para outros tem. E pronto, voltando ao meu raciocínio. O projeto é constitucional. Não se trata, e ninguém aqui trouxe, de que o projeto não é constitucional. Foi aprovado em Brasília, inclusive com o voto contrário da bancada do PSOL. Porque não é porque é constitucional que ele é moral, né? Aqui na nossa casa, a gente não debate só a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de projetos. A gente debate, sim, o mérito. Porque, senão, não haveria disputa da política. Se os debates fossem estritamente do que é constitucional e o que é inconstitucional, não existiria câmaras legislativas. Existiria... Perfeito. Existiria um juiz que diria: isso é constitucional, faremos. Isso é inconstitucional, não faremos. E seria suficiente. Se existe uma casa legislativa separada do Poder Judiciário, significa que a gente vota os projetos no seu mérito. Então, isso é importante de ser dito. E aí, colocar aqui esse outro debate. A gente está falando de 1,4 bilhões de reais em São Caetano, que, nesse momento, equivale a 60% de um orçamento do nosso município. E que, quando a gente debate a possibilidade de vender a nossa dívida para a iniciativa privada, a gente só quer o quê? Especular o mercado financeiro para que eles lucrem. E para que a gente venda a nossa dívida, como eu disse na minha primeira fala, se trata de uma ação de alto risco. Para fazer ações de alto risco, a pessoa precisa ser muito bem recompensada para isso. E para ser recompensada para isso, a gente vai pagar um alto custo. Ou seja, a nossa dívida vai ser vendida a preço de banana para o mercado financeiro. A gente tem casos de dívidas que são vendidas aí a cerca de 10% do que ela realmente vale. E aí a gente não pode deturpar, Caio, porque eu acho, de fato, que as pessoas merecem pagar as suas dívidas, elas têm que ter as condições concretas para isso. Mas se a gente assina que é possível fazer isso, que a gente, inclusive, cobrou aqui na tribuna, você cobrou na tribuna para que tivesse, né, um plano de financiamento da dívida diferenciado, mas não foi capaz, a incapacidade foi da gestão. E isso precisa ser dito, então, é a conclusão que eu tiro, né? E a gente não pode colocar para as pessoas a culpa da incapacidade da gestão, que vão ter que passar a lidar com as suas dívidas, com o mercado financeiro que é sanguinário. A gente já viu a quantidade, debatemos aqui, né, inclusive projetos de outros vereadores, o quanto o mercado financeiro é sanguinário a ponto da gente ter que pensar, por exemplo, legislação para proteger as nossas pessoas. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer aqui é o contrário, é não assumir
que o Estado é ineficiente, e já que o Estado é ineficiente, vamos jogar para a iniciativa privada para prejudicar mais ainda as pessoas que têm dívidas. A gente deveria estar pensando outra lógica. Se foi ineficiente, é preciso que não seja mais, porque tem capacidades e condições concretas para não ser. Então, não faz sentido que seja ineficiente. Não faz sentido que a gente venda a nossa dívida a preço de banana. Não faz sentido que a gente não faça, de fato, um planejamento para que as pessoas consigam cumprir com as suas dívidas, que a gente diferencie. E esse projeto não vem discriminado. O que é dívida de empresa que pode pagar dívida e o que é dívida de pessoas que não estão conseguindo pagar as dívidas. Para as empresas, é preciso, se elas têm condições e não estão pagando, de endurecer com elas. Para as pessoas, é preciso políticas públicas, mas não dá, para a gente jogar justificando em nome do respeito com as pessoas, elas nas mãos do mercado financeiro, que é um mercado sanguinário e que vai beneficiar. Assim como todos os projetos de concessão, de privatização, o lucro do ente privado, o lucro do 1%, em razão da gente ter os 99% mais uma vez se prejudicando. Obrigado, vereadora Bruna. Vereador Gilberto, dispõe de 5 minutos. Olha, eu ouvi as duas falas. Então, a fala de quem apoia quem não deve, quem não gosta de pagar, né, porque é bem tradicional do PSOL, é a cara do PSOL. É a cara do PSOL. Então, não vamos cobrar ninguém, não, viu? Está devendo, mas deixa lá quieto. Porque não trouxe alternativa aqui. Porque falar para a galera, traz alternativa. Mostra qual é o caminho. Como é que, então, recebe? Não tem caminho. Porque o caminho que possui, que existe, nós sabemos e a gente está trabalhando para isso acontecer. Mas, na linha do PSOL, para que proteger o bom pagador e cobrar o mau pagador? Para quê? Deixa isso aí. Ela mesma colocou aqui que é 1 bilhão. É 1 bilhão de pessoas que estão devendo. Pessoas, empresas, seja quem for, estão devendo, né? E aí, a dívida existe, e aqui quem está mantendo o município é os bons pagadores. E aí eu vejo aqui a narrativa, deixa para lá, viu, Fábio? Deixa para lá. Para que cobrar? Não é isso? Você paga em dia o seu IPTU, por exemplo, o outro que não paga em dia, para que cobrar? Para quê? ISS, para que cobrar? Mas a alternativa... Então, vem aqui, que a função do parlamentar e do homem público traz aqui a solução. Se tem a solução, apresenta e nós executamos. Aí, depois, vem o vereador do Podemos e fala assim, olha, eu concordo, mas que seja para o próximo, que o próximo faça, que o próximo não deixa para esse. Mas, meu Deus, meu Deus, olha o que eu tive que escutar aqui. Uma bancada apoia o mau pagador, e o outro concorda com o projeto, mas deixa para o próximo. Mas por que nós devemos deixar para o próximo? Eu não entendo. Eu não entendo. Entendi. Quer dizer que, então, o Hospital do Coração é gastar mal. A reforma da estação é mal gestor. Entendi. Não tem problema. Se for assim, e o governo que seja aquele que eu estou apoiando, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas a narrativa aqui é muito ruim. Desculpa. É muito ruim. Criticar por criticar sem trazer alternativa. Nós estamos aprovando, votando uma alternativa. Tem que cobrar, porque o poder público vive da tributação. Tem que cobrar. Quantas vezes nós não aprovamos aqui projetos que foram extremamente
rechaçado pela sociedade, mas nós tínhamos que fazer. Tinha que fazer, porque tem que fazer, é obrigação do homem público. Não é obrigação do homem público ver o problema e ficar silencioso. Isso não. E vir aqui criticar por criticar, traz aqui a solução, apresenta a solução. Nós estamos tentando, com esse projeto, trazer a solução. E entendemos que é um bom caminho. Votaremos a favor. Agora, quem acha que não é, traga um projeto aqui que nos dá a condição da gente receber esse dinheiro, mostrando para o bom pagador que nós estamos aqui atento e cobrando aquele que está em dívida, que está atrasado, que há anos, vai lá, parcela, faz negócio, não cumpre, cumpre uma. É uma loucura, é uma loucura. Tem duas pessoas, tem dois tipos de contribuinte que está nessa dívida. Aquele que, infelizmente, por crises, não conseguiu pagar a sua tributação. Mas tem aquele que não paga porque sabe que pode não pagar e empurrar com a barriga. Nós sabemos que tem. E nós não podemos ver e não trazer alternativa. Tem. Tem aquele que deve, que não queria dever. Mas a crise, os problemas, fez ele dever. Mas tem aquele que abusa. Ah, daqui a pouco tem anistia, daqui a pouco tem isso, daqui a pouco tem aquilo. Está certo o projeto. Isso é alternativa. E o governo está de parabéns em exercer essa alternativa para tentar trazer esse dinheiro para o cofre público, porque é da população. Pois bem, feitas as discussões, os encaminhamentos, coloco o primeiro projeto em votação eletrônica. Estamos no primeiro item da ordem do dia. Votação eletrônica aberta. Guardo o voto do Américo. Professora Magali. Votação encerrada. Tivemos 15 votos favoráveis, 2 votos contrários, 1 abstenção. O projeto está aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do segundo item pelo vereador Marcel Munhoz. Processo 1271/2022. Cícero Alves Moreira, discussão e votação únicas do parecer 556/2023/2024 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre o teste do pezinho e das outras providências. Abra a discussão, pois não? Graças à lei do nosso colega Marcel, eu vou pedir o arquivamento desse projeto e refazer a indicação. Brincadeira, Marcel. Não, mas foi a lei do Marcel fez, que é para fazer data. Não, mas vou explicar. Não. O Marcel fez uma lei que nós aprovamos aqui, que entendeu? Que foi antes, né, Marcel? Mas brincadeiras à parte, presidente, eu vou pedir o arquivamento e vou refazer esse projeto novamente. Obrigado. Coloque em votação o pedido de arquivamento. Agora, eu presto a minha solidariedade ao Fábio Soares, que até então era o vereador de fato da causa animal, perdeu a bandeira, perdeu a pauta, perdeu o palanque para o vereador Matheus Janello. Coloquei o pedido de arquivamento. Está no ar. Falta o voto do Américo, o voto do Daniel, Marcos Fontes e o Biratã. 16 votos para o arquivamento, 2 votos contrários. Arquive-se. Peço ao Marcel Munhoz a leitura do terceiro item. Processo 1276/2022. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação única do parecer 563. Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município de São Caetano do Sul o concurso Comida de Boteco e da outras providências. Até tu, Marcos Fontes. Até tu. Vereador Marcos, desculpa
Desculpa falar antes de Vossa Excelência, mas eu, como frequentador nato de boteco, vou votar a favor desse projeto. Viu? É uma sessão de surpresas. Matheus Janello, vereador da causa animal. E o Marcos Fontes, vereador da causa dos botecos. Sensacional, são só surpresas. Delegado Bruno estará amanhã na área, hein? Pois não, Marquinhos? Biratã, delegado Bruno está na área amanhã, hein? Marquinhos? O autor pede o arquivamento. Eu vou votar contra. Eu abro votação eletrônica. O presidente não vota, mas se eu fosse votar... Eu não tenho dúvida do voto do presidente. Estou achando estranho o voto do Jander, hein, Jean? Cuidado, hein, Jean? Vai perder um eleitorado bom aí, Jean. 15 votos favoráveis ao arquivamento, 2 contrários, porque o meu não contabiliza. Está arquivado, infelizmente, esse projeto, Marcos Fontes. Peço a leitura do 4º item. Item único, processo 3527-2024. Quarto item. Aqui, está atrás. Processo 2259-2022, Daniel Fernandes Córdoba Barbosa. Discussão e votação únicas do parecer 568, Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui o programa Emprego Mais 60, de estímulo à inserção dos idosos no mercado de trabalho e da outras providências. Nesse programa do Córdoba. Pedir uma parte, presidente. Pois não, vereador? O aniversariante de hoje eu vou ter incluso no projeto. Mais 60. Ele certamente terá novas oportunidades aí. Eu vou refazer o projeto, presidente, para enviá-lo como indicação ao Poder Executivo. Peço o arquivamento, por gentileza. O autor pede o arquivamento do 4º item, coloca em votação eletrônica. Com 17 votos favoráveis, um contrário, arquive-se. O Biratã, votando, legislando em causa própria, foi contrário, mais do que justo. Eu peço aos senhores vereadores que já assinalem a presença da sessão extraordinária, assinem o livro, assinem o quórum, por gentileza, eletrônico. Temos quórum. Já temos quórum. Os vereadores já assinaram o livro, marcaram a presença virtual. Havendo número legal, declaro aberta a 15ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal. Com a palavra, o vice-presidente Marcel Munhoz, para a leitura da matéria da ordem do dia. Item único. Processo 3527-2024, Prefeitura Municipal, segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Orçamentário
e financeiro especial de investimentos em direitos creditórios e a ceder a títulos oneroso e direito creditórios originários de créditos tributários e não tributários do município de São Caetano do Sul. Abro a segunda discussão. Abro o segundo encaminhamento. Não há inscrições. Coloco o projeto em votação eletrônica. Vota como, professora? Perfeito, mas vota como? Verbal, a favor. Temos 15 votos favoráveis. Peço que contabilize o voto favorável da professora Magali. Deu um problema técnico ali. Então, com 15 votos favoráveis, contabilizo da Magali, 2 votos contrários e uma abstenção. O projeto está aprovado em segunda votação. Salvo engano, acho que Santo André já tem esse projeto aprovado, né? Foi um bom... bom projeto. Alguém para declarar o voto? Nada mais, não há previsão de extraordinária essa semana, então nada mais para ocorrer. Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.